Começar exatamente por aí. Eu acho que não tem problema você ter leituras diferentes para uma mesma situação. Uma leitura mais positivista, mais otimista, e uma leitura um pouco mais crítica, mais rigorosa, tá do jogo, né? De acordo com como cada um vê as diferentes situações. O problema é quando você tem uma distorção da realidade. Aí é diferente. É diferente de você estar enxergando o copo mais cheio ou o copo mais vazio. É você enxergar algo que não está acontecendo. Ou vender uma sensação de que estamos indo por um caminho quando na verdade não estamos. E eu acho que esse é um erro que muito treinador comete. E esse erro aumenta desgaste de relação, esse erro muitas vezes culmina em saída de treinador, porque tem um outro ponto nisso, né? Na verdade tem dois pontos aí. Ou o cara tá, de fato, querendo te vender algo que não existe para se proteger, para defender o seu próprio trabalho, ou, e aí muitas vezes tem dirigente que constata isso, vai lá e demite o cara. O cara não tá enxergando o problema. Aí o dirigente fala, pô, ele não tá vendo o problema, então eu preciso mandar ele embora e trazer alguém que resolva o problema. Então acho que é sim muito ruim quando os jogadores e o técnico da seleção falam em evolução, uma evolução que não existe. Celebrar o resultado é para celebrar, claro, você não vai... Você ganhou um jogo no último minuto, na última bola, de uma Colômbia que baixou a porrada, encheu o saco, tem sido um adversário difícil, claro que você vai comemorar. Mas não vai ficar vendendo uma ilusão de que tá tudo bem, porque não tá, né? E aí, o Vess, o Wallace, ele pegou num ponto aqui, falando mais em termos de campo mesmo, que eu achei um problemaço. Saída de bola da seleção brasileira, assim, achei terrível, cara. Muito ruim. Enfim, como é que você viu essa partida, a vitória do Brasil? Eu acho que... Resultado, porém, desempenho, eu acho que seguimos na mesma, né? Assim, do ponto de vista de tabela, né? O empate deixava o Brasil em sexto e a Colômbia estava indo para segundo. Com a vitória, o Brasil pulou para segundo, a Colômbia ficou em sexto. Então, do ponto de vista de tabela, foi muito importante a vitória. Para o Vinícius foi muito importante ter feito aquele gol. Talvez fazer um gol desse talvez seja a chave para destravar esse cadeado dele, de se sentir pressionado, de se sentir obrigado a resolver ou de ter ansiedade de resolver. Então tudo isso tem que ser falado. Mas a verdade o Brasil patinou o jogo todo. O Brasil fez um jogo ruim, pior do que o jogo contra o Uruguai, por exemplo. O jogo com o Uruguai, que foi 1-1, o Brasil jogou melhor do que jogou ontem. Então, assim, essas coisas são preocupantes. Por quê? Porque nós estamos a 1 ano da Copa do Mundo. Daqui, nesse momento, no ano que vem, a gente já vai estar fazendo lista final de 26, sei lá, 23 ou 26, acho que vai ser 26. A gente já, nesse momento, daqui a 1 ano, a gente vai estar pensando em lista para a Copa. E a gente não está vendo o Brasil patinando. O primeiro tempo, eu até fiz um tweet lá. No primeiro tempo do Brasil, ele resume o que é o trabalho do Dorival Júnior. É um começo bom, aí você vai perdendo competitividade, você vai vendo as coisas terem mais dificuldade para sair. Aí isso leva a erro leva a pagar o preço com o gol da Colômbia, e a Colômbia ainda teve chance de virar no primeiro tempo ainda. Então, assim, o que aconteceu no primeiro tempo é o que está acontecendo no trabalho do Dorival. Hoje a gente pode dizer claramente que o Brasil está pior do que estava há 1 ano atrás. Então, assim, isso para mim é muito preocupante. E só complementar o que o Vitor está falando, e eu concordo com essa parte da questão do Dorival, e os melhores momentos envolvem individualidade. Exatamente. O lance do pênalti é uma jogada que o Rafinha acha um ótimo passe pro Vini, o Vini sofre o pênalti. No segundo tempo... O Vinícius chega antes, né? O Vinícius chega antes e sofre o pênalti. Se ele não chega antes, o cara ia ter tocado na bola, não ia ser pênalti. O gol do segundo tempo é uma jogada individual do Vinícius. Em vários momentos, por exemplo, depois que o Wesley entra no jogo... E 2 vitórias importantes dessa sequência com gols desviados, né? O gol contra o Equador é um chute desviado do Rodrigo e ontem é um chute desviado. Nada contra, tomara que desvie todos. Se quiser desviar os 8 na Copa do Mundo Brasil e fizer, e o Brasil ganhar, eu tô feliz, mas só para constar, são 2 gols desviados e que tem aí um pouquinho de acaso, podemos dizer assim. E eu quero do Parreira lá, eu quero que o acaso esteja sempre ao meu lado, né? Mas enfim. Como é que é o acaso do Parreira lá? Não, Como é que é? O acaso vai me proteger aí, enquanto eu andar distraído. Exatamente, tá o Parreira usou a música Epitáfio, né? Isso. Epitáfio do Titãs para simbolizar
a campanha do Brasil, o grupo, o trabalho do Brasil na Copa de 2006. A música Epitáfio tem um trecho que diz: o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Aí, difícil. O teu time tem Ronaldinho Rebento Gaúcho, vai, Kaká, vai. Ronaldo, Rebento vai vai. Aí arrebenta o pau. Mas só pra... Isso depois de, na convocação, ele ter dito que o critério para a convocação era não ter critério. E ainda veneram o... Eu vou deixar quieto. Deixa eu falar. Mas voltando, a gente falou de individualidade, falei do Rafinha, acho que o Rafinha fez um bom primeiro tempo de novo. Rafinha como um todo, né, cara, acho que retilineamente é o cara que mais entrega hoje. Ele não tem baixos muito baixos. Então acho que isso ajuda. E depois da entrada do Wesley, né, cara? Eu acho que o Wesley entra muito bem no jogo. Savinho, mas eu acho que tem um pouco das individualidades dos dois. O drible do Savinho, que traz a bola pro meio, abre o corredor pro Wesley. E eu acho que na seleção brasileira a gente tem vivido bons momentos de jogadores que têm o quê do protagonismo, sabe? De entrar em campo, eu quero ser o protagonista. O Endrick, em vários momentos, salvou o trabalho do Dorival. Quantas vezes aqui? O começo da caminhada, acho que só existiu muito por conta do Exatamente. Endrick, cara. E eu acho que eu tenho um pouco dessa visão do... 7 e o Endrick não saiu do gol. Mas daí tá claro, uma coisa que a gente... Eu vejo isso um pouco no Murilo, sabe? Do Nottingham, essa coisa de querer ser protagonista. Vamos dar, pode ser que ele seja titular. Contra a Argentina, vai ter desfalques. E eu acho que o Wesley ontem... O Wanderson até tem isso como característica, mas ele não faz isso na seleção brasileira. Cara, o Wesley passava em todas. Procurava em todas e foi criando chance, foi muito bem. Só que nas individualidades. Mais uma vez, o Brasil tem os seus melhores momentos nas individualidades. Goste-se do trabalho do Dorival ou não, eu particularmente não gosto, ele é pautado em problemas coletivos e soluções individuais. E o Brasil só é vice-líder da eliminatória hoje, pode até cair para o terceiro lugar se o Uruguai hoje ganhar, mas no momento é o vice-líder, por essas individualidades, o que desmonta o argumento de que não tem material, não tem jogador, claro. Você não tem Ronaldos, Rivaldos nessa seleção, Roberto Carlos, não tem. Só para constar, todos esses já foram acusados de não render no mesmo da seleção. Ontem mesmo no pré-jogo a gente estava lembrando da estreia do Leão no jogo das bandeirinhas do Morumbi, no Brasil e Colômbia, a gente estava lembrando do pré-jogo da live da TNT. O Rivaldo foi vaiado naquele jogo pelo Morumbi inteiro, pô. Há 1 ano e meio da Copa. Menos de 1 ano e meio da Copa, 2 anos da Copa. E depois fez a Copa do Mundo, que fez brilhante, o melhor jogador do Brasil na Copa em 2002, junto com o Ronaldo. Ok, nós não temos esse nível de jogadores, mas a gente tem protagonista do Real Madrid, do Barcelona, do Arsenal, do Liverpool. No banco do Manchester PSG, City. O Savinho do Manchester City. Pô, claro que tem material, mas esse é o lado bom. Tem jogador. O lado ruim é que a gente está dependendo só disso, né? A gente não tem um coletivo e mais, assim, um time cair durante 90 minutos, você não vai conseguir manter o mesmo nível de atuação. Você vai ter o controle do jogo por um tempo, o teu adversário vai crescer, você vai dar uma respirada, vai voltar, faz parte. Agora, não dá para despencar o rendimento como o Brasil despencou a partir da metade do primeiro tempo. Não foi uma queda, foi um desabamento do Brasil. Uma seleção com essa qualidade, com esses jogadores, não pode apresentar o nível que apresentou, não pode cair tanto dentro de um jogo como caiu ontem contra a Colômbia. Então tá na cara que temos um problema coletivo. E os melhores momentos são também da seleção, não só ontem, acho que como trabalho como um todo, é quando você tem quase uma entrega psicológica. Eu falo assim, início de jogo, tá todo mundo muito concentrado, todo mundo muito motivado. Cara, a gente precisa ir pra cima, precisa fazer o resultado logo, fazer um gol logo. Aí o Brasil tem os melhores momentos. Ou final de jogo. Que o Brasil fala, cara, precisa sair alguma coisa aqui. Aí na individualidade o Vini traz alguma coisa. O meio do caminho, que é o jogo como um todo, aqueles 60, 70 minutos no meio do caminho, cara, no trabalho do rival como um todo, pega aí. Brasil e a Inglaterra foi assim. O Brasil e Espanha, beleza, acho que até foi um dos melhores jogos do Brasil como um todo. Sim. Mas, por exemplo, o amistoso que o Brasil ganha do México, gol do Endrick no final, é assim. Em vários momentos os jogos da seleção começa bem. Brasil e Equador. O gol do Rodrigo sai assim. É o momento de mobilização inicial e o momento de mobilização final. O meio do caminho é sempre turvo. Nebuloso, é sempre turvo. E aí é isso, né? Como o trabalho coletivamente é frágil, eu penso assim, trabalho coletivamente tem muitos passos a avançar. Você começa o jogo mobilizado porque todo mundo querendo fazer o que o treinador passou, a preleção aqui e ali. Isso vai se perdendo e na reta final joga para individualidade. Porque no meio do caminho você precisa de trabalho. No meio do caminho no você início precisa e no final você tem mobilização. Você precisa de consolidação, trabalho consolidado. O trabalho não está consolidado. O que só chama mais atenção do Dorival dobrar a aposta
em que o trabalho está evoluindo, que na minha visão não está, e em específico ontem, ele dizer que o Brasil voltou melhor no segundo tempo, para mim, é algo, assim, é algo muito preocupante. Era algo, se a seleção... Acho que o Rodrigo Caetano pode até fazer isso, o Rodrigo Caetano conhece desse coisa. Era chamar e falar, Dorival, você realmente... Era chegar e falar assim, sentar aqui e falar, Dorival, vamos conversar aqui, vamos tirar uma ideia. Você falou só que o Brasil voltou melhor no segundo tempo, porque estava ali na imprensa, de repente, para chamar para você a porrada, ou você acha isso mesmo? Porque se ele falar, não, eu acho, é um caso gravíssimo. Porque a seleção do apito inicial do segundo tempo até os 30, 30 não, porque foram 78 as trocas, né? Então daria 35. Até os 30, até ter todo o pacotão de trocas lá, porque o Brasil trocou 4 de uma vez, o jogo do Brasil foi apavorador. Apavorador. Assim, foi um troço de dar medo. O Brasil não fazia saída de bola, o Brasil já tinha saído o Gerson, não tinha capacidade de controle, de segurar a bola no meio campo, e quando espetou a bola para o Rodrigo, para mim, ontem fez uma partida muito ruim. Para mim foi o pior do Brasil. O Rodrigo não conseguia ficar com a bola, o Rafinha passou a estar muito encaixado na marcação da Colômbia, e o Vinícius se oferecendo para jogar e errando. Cara, foi apavorante o segundo tempo do Brasil, até virem Savinho, o Wesley, e o André também entrou bem. Acho que os 3 que entraram ali acho até que o Matheus Cunha antes entrou bem também. Matheus A Cunha, única coisa que eu discordo do amigo do pior jogador, que para mim o pior jogador foi o Joelinton. O Joelinton, eu acho que ainda entregou um gol. Mas o Rodrigo, brincadeira. Mas então, o Joelinton tá bom, foi o pior, mas o Rodrigo, ele fez uma jogada no primeiro tempo pela direita e só. Acabou. E só. Então, assim, foi algo apavorante, cara. Apavorante. Vamos com a Monique Danello, tá acompanhando os passos da seleção brasileira. Tava esperando aí, Monique, desculpa, a gente fica na emoção aqui, vai falando, e aí o debate vai comendo solto. Não sei se ela tá ouvindo agora, viu? Porque aparentemente, né? Vamos lá, Monique Danello, me escuta, Monique Danello, tá tudo bem por aí? Para saber quem vem, quem vai, quem sai, quem volta, né? É muita gente para ir, muita gente para vir. E aí tava falando aqui para saber se tinha alguma novidade do que pode estar fazendo o Dorival Júnior nesse momento, que até por volta de meio-dia ali eles devem divulgar quem será cortado e quem vai vir para o lugar, né? Muita coisa vai mudar para esse jogo contra a Argentina, mas ainda sem novidades concretas. Os nomes já têm uma pré-aprovação aí desde ontem à noite e em breve os jogadores devem estar sendo comunicados para já se deslocarem aqui para Brasília. A gente vai falar mais sobre isso no momento, mas só te dando uma satisfação sobre o que estava rolando aqui no Zap. Perfeito, perfeito. Então, ó, Gerson e Alisson, né? O Alisson tá na dúvida então, ainda, né? Mas assim, entre aspas, lesionados, deixaram o gramado ontem, né? Vamos ver com a informação da Monique. E temos suspenso o Bruno Guimarães e o Gabriel Magalhães. Também podem ser feitas trocas em relação a isso aí. Ô, Monique, já a gente entra nesse assunto, mas só para entender um pouquinho o termômetro ali do torcedor, quando termina o jogo, né, para entender se o torcedor concorda com o Dorival, que teve uma evolução e ficou satisfeito, ou não. Esse torcedor entende que não existiu essa evolução e saiu um pouco embora com a vitória, né, mas saiu com a sensação de que o time mais uma vez deixou a desejar. Olha, Vitor, eu acho que o gol no final, da forma como foi, ele acaba contaminando um pouco essa reação, né? Não sei nem se essa é a melhor palavra, mas assim, é claro que até ali metade do segundo tempo o torcedor estava muito impaciente, tanto que a seleção sai do primeiro tempo com vaias, volta com muita impaciência do torcedor com a seleção brasileira, e aí quando o Brasil, depois ali das mudanças, quando entram Wesley e Savinho, que o Brasil volta a pressionar um pouco mais no fim do jogo, a seleção meio que ganha o torcedor, que joga junto com o time, e aí o gol do Vini no final, ele muda um pouco, né, essa análise ali do que foi o ambiente, porque termina num ambiente incrível. Mané Garrincha veio abaixo quando o Vini faz o gol, logo depois ele é substituído, ele vem andando lá do outro lado do campo, fazendo a volta, assim, sendo
muito ovacionado, então a galera sai ali muito em êxtase, né, numa sensação ali ainda influenciada pelo gol no finalzinho, aos 54, então acho que isso acaba distorcendo um pouco ali a análise, porque o torcedor, ele ficou muito insatisfeito durante um bom tempo. Aliás, olha, vou te falar um negócio, fazia tempo, né, que eu não vivi uma situação como essa. A tribuna ali do Mané Garrincha fica muito perto da torcida. E aí tinha uma menina sentada bem atrás da gente, sem brincadeira. Ela gritou o jogo inteiro, mas não era um grito assim, gritinho não. Ela gritou muito, muito, e ela xingava muito os jogadores, sério, surreal. Fernandinho, nosso cinegra, ele falou assim pra mim: tu pode me emprestar um fone? Que eu vou botar aqui que eu não tô aguentando mais. Era nesse nível, assim, então... a gente viu muitas reações de muita cobrança durante todo o jogo e no fim, é claro, a reação é aquela, né, de explosão pelo gol, pela vitória que foi conquistada nos acréscimos, mas eu acho que ainda tem muito essa visão ali de insatisfação, de falta de paciência com o Brasil, que em determinadas partes do jogo acaba irritando um pouco o torcedor, né, Vitor? A Monique fica com a gente aqui, quando quiser, Monique, só dá o seu pitaco também, mas esse ponto aí em relação a jogadores... e eu não estou aqui para passar pano pro Dorival, tá? Também acho que o trabalho é bem fraco, né? Mas muito se fala também, né? Pô, beleza, o Dorival não tem um trabalho legal, não tem feito a seleção evoluir, mas muito também a gente pode colocar na conta dos jogadores, cara. Nessa partida, a gente viu ali, talvez, daqueles que a gente espera, Vinícius, do Rafinha, uma partida ok, o Rodrigo bem abaixo, né? Mas dos dois ali ok. Mas por várias outras situações, foram caras que foram abaixo. Eu entendo que o coletivo ruim prejudica também a individualidade. Eu entendo essa parada. Vamos lá. O Vinícius no trabalho do Dorival Júnior, ruim. Até agora, o mediano pra ruim. Ontem Vinícius. teve... Vinícius. Tô de acordo. Ontem foi importante, fez o jogo e tal. Rodrigo, como um todo, encanta no trabalho do Dorival? Não. O Rafinha, acho que a gente falou aqui que é o mais mediano, não entrega jogos ruins e, na sua maioria, entrega jogos pelo menos bons. O centroavante, João Pedro, Endrick, quem for, no final das contas. Volante, Bruno Guimarães, como um todo, né? Bruno Guimarães, Joelinton. Na zaga, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Você quer chegar no... Quem tá bem? Se ninguém está voando, se ninguém está bem, a culpa é de quem? Você vai para um caminho de tem culpa todo mundo. Mas... É loucura, né? Quem é o... O Vitor Sérgio usa isso muito e eu concordo, se tá todo mundo mal, a culpa não é individual. O problema é coletivo. Se a gente tem problema de passagem de lateral, se a gente tem problema com a saída de jogo, se a gente tem problema pra se defender, se a gente tem problema pra construir jogada, se a gente tem problema pra finalizar a jogada, com jogadores que nos clubes voam, pô. Só pegar o mano a mano, ontem a gente fez o mano a mano aqui, deu 9-2 pro Brasil, ou seja, nós entendemos que dos 11 jogadores que a gente avaliou, a gente iria com 9 brasileiros de titular. E se a gente fosse falar, qual treinador você botaria pra comandar esse time? O Dorival ou o Néstor Lorenzo? Não, você pega... É só você responder aí. Ainda apesar da Colômbia vir de 4 derrotas também, só para constar. Mas a sensação de saber o que quer fazer em campo é muito maior da Colômbia do que da seleção brasileira. Ontem ela vinha de 3 em 4 jogos e ontem foi a 4ª derrota dos últimos 5. Nos últimos 5, 4 em 5. São 3 seguidas, né? Isso, 3 seguidas. Eles ganharam do Chile em casa, se não me engano. Perderam Bolívia, Equador, Uruguai e perderam pra gente ontem. É só você pegar, por exemplo, ainda individualizando, quem eu acho que em termos de rendimento, assim, entregou, não comprometeu e até superou a expectativa, no ano de 2024, o jogador que mais me agradou na seleção foi o Gabriel Magalhães. Tô contigo. Assim, aquele que, não tem unanimidade, não tem o que criticar do Gabriel Magalhães, certo? É Gabriel Magalhães e mais alguém na zaga. Beleza. Nesse mesmo setor, onde a gente talvez tenha hoje a única segurança, unanimidade... O Brasil já tomou 12 gols na eliminatória. O Brasil tem, junto com a Colômbia, a pior defesa do G6 das eliminatórias. Então, individualmente, a peça entrega. Mas ela é prejudicada pelo desajuste coletivo. Acho que está muito claro isso. Acho que é um bom exemplo para ilustrar. Você pegou um carro, tá cheio de peça cromada. Só peça de ouro, só peça linda, cromada. Só que o carro não precisa disso, irmão. Precisa de um outro parafuso, que era de aço. E o teu carro não tá rodando. Pode ser também. Ô, Monique, eu posso puxar um outro tema, até para envolver a Monique, que está muito perto. Você poderia ter aberto hoje o programa com a música Zé do Caroço. Sabe? Do Pau da Bandeira. Que tem, e que certo momento diz, está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira.
A gente pode dizer, Monique, que nasceu um novo líder na seleção brasileira, porque ontem o que o Rafinha fez, ontem enquadrando o Vinícius Júnior na hora da substituição... Achei muito bom isso, velho. Eu acho que pra mim tá muito claro que o líder desta seleção brasileira se chama Rafinha. Não só a referência técnica, porque hoje pra mim ele é o melhor jogador do mundo, ou tá na briga pra ser, mas a referência de liderança. O cara que chega e fala, faz isso, não faz, vai e fica. E ontem o Vinícius fez o gol da vitória e ele tomou uma enquadrada do Rafinha correta. Porque o Vinícius estava querendo sair pelo outro lado, pelo lado normal de saída. O árbitro já tinha pedido pro Vinícius sair pelo lado de lá. E o Vinícius querendo sair, e o Rafinha foi lá e deu um empurrão. Depois veio o Matheus Cunha e deu um outro esporro no Vinícius. Mas tem essa sensação aí... Vinícius pendurado, né? Vinícius pendurado. Fora do Brasil, por isso que ele foi lá. Porque se ele toma o cartão, ele estava fora. Tem essa sensação, Monique, a minha sensação de que o líder dessa seleção é o Rafinha, aí no ambiente... e a gente está vendo a imagem aí. Aí no ambiente da seleção, é mais ou menos isso? É sim, VSR. E o Rafinha é um cara que, como você disse, não só pela liderança técnica e pelo momento, né? Mas é um cara que ele chamou a responsabilidade em momentos até mais delicados, né? Durante as últimas datas FIFA, e teve até aquele questionamento do momento lá que o Vini perde o pênalti contra a Venezuela e que todo mundo queria que o Rafinha tivesse batido. O Rafinha, ele apareceu em momentos em que o Brasil estava tendo dificuldade já desde a Copa América. É um cara que sempre coloca a cara ali para falar, para dar entrevista, se posiciona. Naquela ocasião lá nos Estados Unidos, quando acontece aquela coisa fake lá do Ronaldinho Gaúcho, da propaganda e tal, mas que até então ninguém sabia que era fake, e ele foi quem falou pelo grupo, questionando, né, a forma como o Ronaldinho Gaúcho tinha se colocado falando desse grupo e dessa seleção. Então, o bom momento ajuda muito, né, traz confiança para o jogador, mas o Rafinha é um cara de muita personalidade, que eu já tive de contato com ele aqui, dá pra gente perceber que ele é um cara de muita personalidade, e ele é um cara que, além de trazer um bom momento, de trazer essa confiança, de trazer essa liderança técnica, ele é um cara que se posiciona sempre dentro do grupo, e ontem a gente viu isso mais uma vez. O Vinícius poderia ter tomado o amarelo, seria um prejuízo gigantesco não ter o Vinícius Júnior para o jogo na Argentina, e o Rafinha foi lá e cobrou o Vinícius e pediu para que ele saísse. E depois na zona mista o Matheus Cunha até brinca falando, o Rafinha perdeu a linha ali na cobrança, mas de fato tentando trazer essa seriedade num momento de muita pressão, e que o Brasil já estava perdendo ali talvez 4 jogadores do time titular, e o Rafinha é essa figura sim, e acredito, Vitor, que isso ainda tende a crescer, né? Porque o momento do Rafinha é incrível. O Rafinha foi muito questionado já na seleção brasileira, até pouco tempo, um ano atrás, se bobear, muita gente, a gente via comentários de absurdo Rafinha ser titular da seleção. Na própria Copa América, em determinados momentos, ele foi muito questionado. Quem é Rafinha? Não sei o quê. E hoje o Rafinha é titular absoluto da seleção. Ontem a gente até estava fazendo um Povo Fala, junto com os nossos colegas da Argentina, né, sobre um ou outro, né, de jogadores brasileiros e argentinos, e ninguém trocaria o Rafinha. Todos os torcedores, né, quando foram questionados se trocariam o Rafinha por A, B ou C da seleção argentina, ninguém trocaria. Então a gente vê a mudança de percepção, e isso é um mérito total do Rafinha. Então, com certeza, respondendo a tua pergunta.